Vamos lá, então. Paramos onde? Na programação das coletas, né? Então, beleza. Aqui, minha malha quinta chegou, já pesei, etiquetei, guardei no meu estoque. A malha comprada também chegou, pesei, etiquetei, guardei no meu estoque. E agora vai chegar para ali, depois não sei se vai ficar para vocês fazer essa coleta ou não, depois vocês têm só que alinhar internamente, né? Mas só vocês entenderem como que faz o atendimento para mandar para o porte. Se a gente vai reservar os rolos na sala de malha, ou a Amenity vai reservar e já passar para vocês, busca direto aquele rolo lá, eu defendo que isso teria que depois ser passado para vocês, por conta que, apesar do sistema ter uma opção de trocar rolo ali, né? Se tu pegar uma gaveta que ela pegou, geralmente a primeira etiqueta que tu gera, é claro, como tu vai remontar, tu vai botar ela embaixo do carrinho e depois ela vai para cima de novo na prateleira, né? Tem um remonte ali no meio. Mas quando eu sei que empresas que já fica direto no pallet, a primeira que gera é a que fica lá no fundo. E quando a pessoa vai atender, ela sempre atende as primeiras, né? Aí sempre tem que tirar do fundo do pallet. É porque acontece ali, porque tem como ela reserva lá, normalmente a gente vai guardar na tranqueira. Só que as malhas estão chegando da mão para boca. Aí ela está reservando direto na caixa. Aí tem isso lá. Então, a gente vai ver depois essa questão ali, quando você tiver todo o conhecimento, né, o treinamento correto. A ideia desse módulo, até o Marcelo vai passar, ele foi desenvolvido para a gente justamente tentar casar sobras de rolo, né, da mesma partida, do mesmo lote, da mesma nota fiscal, para usar com outro rolo para poder gastar. Então, vamos supor, eu vou chutar aqui, né? Eu tenho 2 rolos de malha lá que sobrou 5 quilos de 8 quilos. Tu precisa de 20 quilos na ordem. Então é legal você, em vez de tu pegar um rolo novo de 20, tu bota esses 2 rolos mais o de 20 junto. Aí o corte vai gastar os 2 e vai sobrar só uma tonalidade. E aquela, daí eu tenho mais rolos grandes para juntar com aquela, né? Para justamente a gente gastar todas as pontas de rolo para não ficar com aquelas pontinhas que depois não tem mais como atender, porque ela dá 2 camadas no texto, 3 camadas, aí você não consegue mais emendar a malha nela, né? Então, a ideia depois para frente, é claro que hoje a gente vai só apresentar a ferramenta, seleciona, não vai entrar muito nesse detalhe, mas a função desse modo mesmo é que a gente depois consiga fazer essa análise e, via de regra, a mente lá em cima ela vai ter essa visão de qualquer partida, de qualquer endereço. Mas vocês ali embaixo, como dominam o processo, eu acredito que é melhor estar na mão de vocês essa reserva. Mas é coisa de estudar depois. Então, o Marcelo vai apresentar agora como que atende, como que gera a ordem de corte, e depois a gente vê se isso vai ficar na mão de vocês ou vai ficar na mão dela. Então, aqui a tela é bem simples, né? Eu posso preencher com filtros aqui, né? Período, né? Que dia até que dia, determinado lote, né? Situação da OP, se eu quero ver OP programada, OP baixada, geralmente é programada, né? Que eu tenho aberto. Posso filtrar por uma determinada OP, por uma determinada fase, por uma coleta, por um produto ou por um tecido. No meu caso aqui, eu vou dar um consultar direto para ele trazer tudo que tem aqui de OP para mim, gerada para mim fazer a programação. Então, o que acontece? Aqui no grid de cima, ele vai mostrar para mim as ordens, e no grid de baixo, os materiais. Cada linha aqui é uma ordem de produção, né? Aí ele traz aqui o número da OP, a prioridade dessa OP, né? Então, o PCP pode eventualmente trabalhar com essa prioridade, e eu já consigo ver aqui que tem 2 OPs aqui que são urgentes. Então, em tese, são as 2 OPs que eu teria que atacar primeiro. As demais são produção normal, não tem prioridade, né? O produto dessa OP, a fase, né, dessa OP, para que fase que é o material, a previsão de entrega daí, da ordem de produção, né, para que dia ela tem que estar pronta, a unidade de medida, a quantidade de peças da OP, a necessidade de material, quanto eu já tenho programado, quando eu tenho de saldo para coletar, né? E aqui no final eu tenho esse semáforo aqui, que ele vai mostrar para mim o percentual de atendimento. Então, eu consigo ver aqui que eu tenho ordens que não tem tecido e tenho ordens que eu tenho tecido para atender. Então, o que eu tenho tecido para atender, eu posso já pegar e programar a coleta e mandar para o portinho.
O que não tem, eu teria que aguardar o tecido chegar ou usar um substituto, enfim, aí tomar alguma decisão, né? Para mim gerar a coleta, eu vou marcar OP e vou clicar no botão ações aqui, né? No botão ações aqui, eu posso vir aqui e depois a gente vem nesse cara aqui. Aqui, eventualmente, eu posso fazer o seguinte, eu posso ver, ó, a OP6777, eu vou agrupar para fazer uma coleta só. Marco as duas, vou em ações, agrupar. E aí ele agrupou as duas numa mesma coleta. Tá? Para mim separar o material para as duas ao mesmo tempo. Tá? E aí embaixo aqui, né, ele já está mostrando para mim a necessidade de tecido para essas duas OPs. Então, eu consigo ver aqui quanto que eu tenho de necessidade e aqui quanto que eu tenho de estoque. Então, eu consigo ver que eu tenho tecido, né? E aí eu vou fazer a programação aqui de cada um dos tecidos. Vou no primeiro tecido para programar, ele vai abrir a tela mostrando as peças que eu tenho disponíveis lá para mim fazer a programação. Aí tem as informações de cada peça, né? O peso, a qualidade, data de entrada, a partida, né? Qual foi a partida? Então, que nem o Claudinei falou, tem que ser da mesma partida. Então, eu consigo ver que as duas aqui, ó, as três aqui é uma partida e as três de baixo é outra. O endereço onde ela está armazenada, né? A largura, a gramatura, qual que é o estoque, né? A situação da etiqueta, a observação da etiqueta, né? E aí aqui eu vou fazer a programação. Em cima ele está mostrando para mim que eu preciso de 8.800 kg. E eu tenho no meu estoque 104. Então, aqui eu vou eventualmente avaliar o peso das peças, né? Eu tenho 8 quilos, então, putz, eu tenho aqui, ó, tem uma de 5 e tem uma de 19. Porém, são partidas diferentes, né? Eu poderia vir aqui e dizer, ó, usa essa e essa, que são da mesma partida, consome toda de 5 e pega 3 quilos da de 20. Né? Ou eu posso vir aqui e dizer, ó, cara, vou mandar só uma de 20, também já atende, né? Seleciono a peça, confirmo a programação e eu já fiz a reserva dessa peça para essa coleta. Vou fechar a tela. E aí ele já atualizou aqui para mim, né? O estoque, quanto que eu tenho programado e tal, né? Vou seguir o tecido seguinte. Agora outra cor. É a mesma coisa, né? 13,5 kg, tenho 133 no estoque. Então eu vou botar essa de 15 quilos aqui. Enfim, a programação. Fechei. E ele vai atualizando aqui o grid automaticamente. Né? Vou para o próximo. Agora a ribana. Só tem uma peça, né? Confirma. Fechei a tela. Ela vai conseguir fracionar essa peça? Aqui não. Aí você tem que fracionar antes. Aí tem que fazer o desdobro da etiqueta. CCTTGM 300. Então, aí tipo, ela reservou a peça de 20 kg, mas eu preciso de um. Eu vou lá aqui no meu e primeiro você vai desdobrar a etiqueta, né? depois ela vai reservar. E depois ela reserva. Ela tem que estar desdobrada antes para ela aparecer aqui já a etiqueta de 1 quilo. Eu não consigo vir aqui dizer, ó, desses 25 eu vou usar 2 quilos. Se eu empenhar os 25, vai ficar os 25 empenhados, e enquanto não retornar lá do corte, eu não consigo usar o resto do tecido em outra ordem. Aí, isso é uma treta que vai acontecer com o forro de bolso, por exemplo. Vem um rolo grandão e eu uso um pouquinho. Né? A ribana também. A ribana também. É o caso aqui, né? Não, aqui não. O outro caso aqui é um tecido Microsoft liso preto, pede 2,2 kg, eu tenho peças só de 25 kg. Então, se eu precisar, eu quero entregar só os 2,200, eu tenho que parar aqui, desdobrar a peça primeiro e depois voltar aqui para fazer a alocação dela na coleta. Confirmo, e aí eu vou ter agora todas as... ainda falta a ribana aqui, programar. Confirma. Ah, tá, beleza. Então, já tenho tudo alocado, né? Aí eu vou clicar aqui, vou marcar a coleta, ações. Chegar, deixa eu mostrar para eles que tem o campinho. Já teve 100%. Sim, mostrei. Mostrei. 100%. 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 100%
Aqui eu posso definir quem vai ser o cara que vai separar essa coleta, ou eu posso liberar ela sem definir isso. Aí tem que ver se vocês vão usar essa funcionalidade, né? Eu poderia dizer aqui, ó, essa coleta vai ser o Claudinei que vai separar. Ela só vai aparecer lá para o Claudinei fazer a separação. Se você combinar, tal pessoa vai separar, daí a outra pessoa não consegue pegar aquela ordem para separar. Então, Paulo, Tem cara que ainda aqui, no entanto, porque tem nenhum grupo que não faz. Pega uma empresa maior aí. Tem... Exatamente. Lá o outro passou a instrução, né? Ah, nós vamos usar tal de tal maneira. Então você faz a coleta de tal maneira. Aí, aquela pessoa que foi instruída para fazer aquela coleta, você manda para ela. Senão você coloca lá como não definir, né? Definir o separador, mas tem uma opção ali, né? Que é não definir ou liberar alguma coisa lá. Aí é feito para qualquer pessoa. Por lá, depois que eu programei aqui, primeiro eu encerro a programação, né? Encerro a coleta. E aí agora eu venho aqui e libero ela ou para alguém separar ou sem definir quem vai separar, que qualquer um pode separar. E aí a coleta está liberada lá para fazer a coleta dos rolos e entrega lá para o corte. Isso. Eu poderia vir aqui excluir a coleta também, se precisar, né? Sei lá, vou ter que mexer nessa coleta, excluir ela para fazer a programação novamente, né? E o processo todo, se chegar numa parte, cara, assim, vou procurar um rolo e não acho. Né? Em algum momento vai acontecer essa situação. Então pode, mesmo que já está lá na frente, já leu todos os rolos e falta só ler um, dá para estornar toda a leitura, dá para vir aqui, dá para cancelar, dá para vir colocar o item substituto, que ali em cima tem um botãozinho, item substituto, né? Então eu posso dizer, no lugar do tubular, usa a malha aberta. Aí o sistema, ele propriamente vai aceitar colocar a malha aberta no lugar da tubular, porque não achou, ou não sobrou derivando, né? Daí tem como fazer esses ajustes, voltar atrás, vai fazer de volta o processo. Eventualmente, se eu tiver uma fase lá no roteiro da OP para fazer essa programação, daí eu tenho um botão de movimentar a OP aqui, que ele vai chamar a tela aqui para mim fazer o apontamento da fase daí. Aí eu faço a movimentação para a fase seguinte. Não é o caso, aqui não vai ter uma fase no roteiro para isso, não é, Claudinei? Não vai ter uma fase no roteiro para coleta, né, para a programação da coleta. Não, a princípio o PCP libera, vai para a coleta de malha, depois vai para o CAD, até ter uma ideia ali de talvez colocar o CAD primeiro, se elas vão selecionar o rolo, porque como hoje todo o rolo é medido, né, na entrada, então, teoricamente, um dos maiores problemas da sala de malha é ter informação que seja confiável ali na parte da largura, né? E uma vez que a gente tem hoje essa informação confiável, eu posso mudar, então elas coletam o PCP, ajustam a quantidade de peças se precisar, fazem a reserva dos rolos e daí liberam para o CAD fazer o risco. Aí, enquanto que o CAD está fazendo o risco, aí eles podem já estar fazendo a separação física, o CAD coletou o risco pronto, eles coletam o sala de malha entregue, aí o corte já pode testar que está com o risco e os rolos coletados. Ele fala bastante só o corte, não o corte CAD. Eu vou ter que montar, tem que botar um dia forte em dia CAD. Aí está desvídeo, e ali não tem espaço para muito. É questão que depois, com o tempo, a gente vai estar avaliando. Então vamos para o próximo aqui de novo, né? Eu preciso de 11 quilos, peça de 20, aí eu avalio a data, né? Pegar a mais velha primeiro, ou partida, ou endereço, né? Largura, gramatura, toda essa análise, quem vai fazer a coleta vai analisar esses dados. Seleciona a etiqueta, confirma a programação. E aí vou para o próximo tecido. Esse cara aqui é um tecido que eu preciso de 3 quilos. Selecionada, diferente da linha marcada. Aqui tem que ser agrupado. Mas eu não agrupei isso, cara. Trabalhando na baixo. O primeiro aqui ele deixou eu programar. Agora, quando eu vou programar o segundo, ele está me dando essa mensagem aqui.
estranho. Faz na Esse aqui. programação. Ah, talvez ele desmarcou aqui, ó. Ah, sim. Tá. Vou programar o segundo tecido, eu preciso de 3 quilos. Também tudo rolos de 25. Opa, tem de 13 aqui, né? Então eu vou pegar uma peça dessa aqui que é menor, né? Vou gastar primeiro. Continuar a programação. Voltei, está tudo programado, né? Eu vou encerrar a coleta. E vou liberar para separação. Ou libero para alguém, ou libero sem definir quem que vai separar. E a coleta está liberada. Assim eu vou fazer para as demais, né? Seleciono e eu consigo visualizar embaixo aqui quais são os tecidos, né? Estoque e tal, né? Com necessidade em estoque, né? Programar. Ó, preciso de 14 quilos, tudo peça de 20, então vai esse cara aqui. Programar o preto, preciso de 3 quilos. Oh. Cara, agora deu de novo essa mensagem. Justamente eu ter selecionado os programar de preto. Tá estranho isso aqui, cara. De novo, ele deu a mensagem ali de. Entendeu? Deixa eu tentar simular de novo. Eu acho que tu não precisa marcar ali na frente. Pois Você é. seleciona a linha. Eu sei que tem que marcar ali só para fazer o processo final. Deixa eu te mostrar. Só a linha, né? Beleza. Programar. Não tem. Cara, isso aqui não tem estoque. Também não tem. Fica mais fácil. Pode pegar esse cara e botar para cá. Ó. É claro que esse 100% ele sempre vai mostrar, comparando ordem a ordem com o estoque. Então, vamos falar assim, eu tenho lá 100 quilos de malha. Eu tenho uma OP que precisa de 90, uma de 80, uma de 70, uma de 100, uma de 50. Quando consultar aqui, ele vai dizer que atende todas elas, porque eu tenho 100 quilos, eu não sei qual delas que eu vou atender. Qualquer uma delas. Claro que a partir do momento que eu atender a de 50 quilos, só vai sobrar 50. Então, todas as outras que for maior do que 50 quilos já não vai mais atender 100% a ordem, né? Tem uns casos que precisa, mas antes dizia que atendia tantas ordens, agora atendi uma, não sobrou. Não, é óbvio, né? Ele é comparado. O sistema não sabe qual ordem tu vai fazer. Né? Ele compara a necessidade da ordem com o que tem de estoque. A partir do momento que tu atendeu uma, já não tem mais aqueles saldos, então é óbvio que vai atender menos ordem. Então aqui agora eu não tem mais ordem para atender, né? Tem uma aqui que tem 99% do tecido. Aí se eu avaliar aqui, eu também tenho um sinaleiro para ver qual é o tecido que está faltando, né? Então eu consigo ver que ó, o vermelho aqui tem precisa de 145 quilos e tem só 140, né? Aqui também vai ocorrer uma situação que é o seguinte, então vai ter essa situação. Nós não vamos mais comprar esse tecido ou mandar fazer essa cor. Vamos supor, o último lote, ou mesmo que não seja o último lote, né, mas a próxima partida vai vir de outra cor, então não vale a pena esperar. Até porque ele chegou em 95%. Nesse caso, a Amanda, lá, elas podem alterar a quantidade da OP e dizer, Ricardo, atende com tudo que tem lá, mas não, elas não precisam necessariamente ir lá e mexer na requisição, até porque, vamos ter uma discussão, porque o corte, ele sempre vai ser proporcional ao que consumiu, né? Se o consumo da engenharia estiver relativamente correto, se eu atender com 95%, é óbvio que eu não vou conseguir produzir os 100% das peças. Ele vai cair uma camada, vai cair 2 camadas em texto e tudo certo, desde que na hora de apontar lá o Miguel aponte a quantidade a menos, então não precisa se preocupar assim que se foi negociado e eu posso atender a menos mesmo, então pode atender e isso depois ela reprograma na outra semana, dependendo do andamento da coleção, né? Se está no pulmão, então eu posso dar uma quebrada no pulmão de 5%, depois da próxima programação do pulmão eu programo de novo, então tudo isso depois a gente vai ter essa análise
e o sistema ele não bloqueia. Tanto é que se o Marcelo quiser atender essa ordem aqui, o sistema ele não vai programar. dizer assim, ó, você, sala de malha, não pode entregar essa ordem. Então, eu estou ciente de que tem todos esses sinaleiros, né, que é para deixar essa flexibilidade. Então, cada vez que ele voltar, excluir requisição, gerar requisição de novo, aí gera mais trabalho, e até porque a gente nem sabe, né? Aqui está dizendo que falta 5%, daqui a pouco lá no encaixe, dá um encaixe tão bom, ou a grade dessa OP, ela é dos tamanhos maiores ou menores, que dá um consumo menor, e ele vai acabar fechando 100% dos inteiros da mesma coisa. Então, por conta que essas variáveis ali de encaixe, ele nunca tem um número exato, né? Ele não dá para confiar 100% que vai acontecer aquilo, aí o sistema ele deixa aberto para fazer esses atendimentos. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Vi que tem esse tecido aqui que tinha 5 kg a menos. Eu peguei tudo que tinha lá e aloquei, ó. Então eu zerei o meu estoque e vou mandar para frente assim mesmo. Aqui eu vou programar os demais tecidos, né? 38, eu tenho 84. Isso aqui eu acho que não está certo, né? Ele funciona assim, Marcelo. Aqui era para funcionar bem melhor. Isso aqui era para testar a ribana contra meia malha, né? Para ver se eu tenho da mesma partir das duas malhas. Mas na época lá que eles desenvolveram na Consistent, eu acho que isso ia dar muito trabalho, é muito complexo. O que eles fizeram? Eu preciso 38. Na partida 39, eu tenho um atendimento parcial, porque eu tenho só 25 quilos. Eu não consigo atender a aldeia inteira com essa partida. Mas na partida 54, eu tenho 59 quilos. Então, ele está verdinho, está dizendo, ó, se eu precisar atender só com uma partida, então eu utilizo o verdinho, que eu tenho suficientes. É isso que ele faz. Na verdade, ele deveria me testar aqui e testar contra os outros materiais da mesma cor, né? Dizendo, quando você fosse lá no primeiro material, eu dizer, ó, se você for precisar do azul brisa, e mais o debrum azul brisa, e mais o moletom azul brisa, sei lá, né? Vai que tem a meia malha, e os três têm que bater a cor, ele era para mostrar também um sinaleiro dizendo, ó, quais as partidas que eu tenho que atende para todo mundo, ou que lá na Marisol, no caso, a gente tinha colorimetria, né? Então, mesmo que fosse de outra partida, mas o delta aí da colorimetria ele batesse, aí ele já dizia, ok, e lá era diferente, eu selecionava uma etiqueta, ele trazia todos os materiais e trazia um sinaleiro dizendo, ó, qual etiqueta que fica próximo, que fica ótimo, e a que não deve misturar. Então, era para aplicar esse conceito aqui, mas o programador na época, eu acho que optou por fazer algo mais prático, e daí ficou dessa forma. Mas dá para confiar. Né? Lá no verde, lá pelo menos, se tu precisar ter essa questão de atender com uma partida só, aí só a partida, né? Porque não tem leitura de cor, não tem certo botão, não tem essas tecnologias, né? Vamos para o último tecido. Confirmar a programação. Todos os tecidos alocados, né? Vou vir aqui marcar, vou em ações, encerro minha programação e libero para coleta. Então, eu tenho 4 coletas liberadas, né? Aqui eu vou fazer só essa programação. Aí eu tenho a CCTCO 115, que é onde eu vou fazer as coletas. Então, aqui no F7, ele vai mostrar as 4 coletas que eu tenho liberado, né? Posso filtrar pela OP, né? A OP 92. Aqui, ó, coleta 27. Né? Seleciono e atrás do meu usuário, né? E aí ele vai trazer para mim aqui a lista das peças que eu tenho que coletar. Eu tenho 600 e poucos quilos aqui que eu preciso coletar para essa ordem. 29 peças. E aí eu vou fazer a leitura das peças. Né? Deixa eu, só como não tem etiqueta, deixa eu fazer um negócio aqui para... Conforme eu for lendo essa etiqueta, ela vai indo para o final e vai ficando em verdinha aqui. Ó. Já está conferida na coleta. Né?
Essa tela aqui ela vai ser implementada no mobile, fazer via coletor, né? Também não está pronta ainda e a gente faz por aqui por enquanto. E aí, quando eu finalizo aí a última. Aqui embaixo tem esse campo para mim identificar o número da caixa que eu coloquei essas peças, para facilitar lá o corte, né? Então, informa o número e encerra a coleta. Encerrei. E se eu precisar estornar essa conferência, né? Clico no botão e vai estornar para mim fazer de novo, né? Cancela e ele habilita para mim vir aqui fazer a próxima coleta. Então, ó, esse aqui já foi feito, né? Eu posso filtrar aqui, ó, o que não está selecionado, que tal, todos, né? Deixa eu ver o que mais que ele mostra aqui. Aqui, a situação da coleta. Então, ó, tem uma coleta que já está encerrada, né? Vamos pegar a próxima. 7.415, 1, 2, 3, 13. 67, 388, 1, 2, 3, 15. Encerrei a conferência, o número da caixa e encerra a coleta. Cancela, ele volta para cá. Pegar a próxima. Bota o número da caixa, encerra a coleta. E vamos para a última. Bota o número da caixa aqui e encerra a coleta. E agora tenho todas as minhas coletas já encerradas, né? Feito isso, daí a gente tem a última tela, CCTCO 120, para mim fazer o acompanhamento das coletas, né? Para mim ir vendo ó, o que já foi feita a coleta, para mim gerar a ordem de corte, para o pessoal do corte poder trabalhar, né? Também consigo filtrar aqui, né, por um período, por um lote, por uma OP, por uma fase, né? Situação das coletas, eu posso vir aqui e dizer, ó, quero ver tudo que tem conferência encerrada, né? O pessoal já encerrou. Se quiser filtrar por uma coleta, por um produto, por um material, um separador ou um programador diferente, né? Eu quero ver as coletas que o Marcelo gerou e que o Edson separou. Vou dar um consultar, ele aparece aqui para mim tudo que já está com conferência encerrada, né? Posso marcar aqui no ações. Eu posso suspender essa coleta, né? Ou cancelar para voltar ela para trás, né? Ou, nesse caso aqui, eu já vou gerar a ordem de corte, né? Já separou, gera a ordem de corte. E conforme eu for gerando a ordem de corte, ele já vai sumindo na minha tela aqui, né? E são coletas que estão liberadas para mim seguir lá para a fase de corte. Gerei a ordem de corte. E aqui eu finalizei o processo. Aí daqui para frente agora, o corte vai pegar as peças, o risco, vai estender, vai infestar, vai cortar. E no final, daí, havendo sobra, eles vão pesar essa sobra para devolver para o estoque. Essa parte da sobra vai ser feita amanhã, né, Claudinei? Isso, aí lá com o pessoal do corte. Então aí aqui fecha essa parte de início ali, né? Então só para recapitular o que a gente viu, né? A gente viu lá partidas que voltaram da tinturaria, que a gente foi lá, pesou, guardou no estoque, né, endereçou. A gente teve notas de tecido comprado que chegaram também, a gente pesou e endereçou. E aí a gente fez a programação ali da coleta do corte, alocamos as peças, coletamos, e aqui a gente gerou a ordem de corte, liberando agora para a fase de corte, fazer o trabalho deles lá na fase. Só mostra para eles esse óleo de 150, que ele fica tudo rastreado lá, a gente consegue
identificar tudo. Deixa eu ver aqui. A OP que foi atendida nesse caso ali, né? Nós dificilmente vamos agrupar, mas vocês viram lá que tinha um momento lá que apareceu lá, não agrupou, né? O sistema ele tem essa opção de eu pegar e também agrupar várias OPs. Então, se por acaso um dia tiver lá a mesma camiseta, tiver 3 ordens para atender, e uma delas vai entre telas, vamos supor, para não precisar mandar uma por vez e voltar, dá de mandar as 3 agrupadas, aí o sistema vai gerar uma ordem de corte com 3 OPs dentro. Via de regra, a gente gera para uma ordem de corte para cada OP. Mas é possível fazer mais também. Nesse caso aqui, você vai ver que ele está 1 para 1. Você vai consultar a ordem de produção ali. Então, já apareceu ali o campo ordem de corte, né? E se vier no detalhar, a gente vai ter a ordem de corte agora aqui. Está lá a ordem de corte número 26, né? O que foi feito dela, gerado, atendido. Aí dá para detalhar quais são os materiais que foram atendidos dentro dela, quais foram as etiquetas que foram atendidas, está tudo ali dentro, né? Se por um acaso o corte precisar de mais material, o corte daí dentro do treinamento que a gente vai falar amanhã da ordem de corte, lá ele tem uma solicitação complementar para a ordem de corte. Aí ele vai fazer uma solicitação complementar, vai dizer, eu preciso deste material, porque eu só posso solicitar material com aquela pena. Então, vai poder solicitar um branco se está cortando um vermelho. Então, ele já limita tudo isso, aí vai gerar um documento, e no sistema você vai lá e entrega mais como se fosse uma entrega complementar. Isso, exatamente. E aí ele vai fazer parte daquela necessidade também, né? Se tu puder, Marcelo, pega o código de uma etiqueta ali, da que foi atendida nesse material ali. Porque hoje o corte pé de malha a gente não sabe. Ali vai ficar tudo amarradinho. Tanto é que, pode só coletar o Ctrl+C, né? Aqui, ó. Nessa tela aqui, volta uma tela aí, sabe, que é o detalhe, materiais, onde é que eu consigo ver aquele detalhe da ordem de corte mesmo, que foi entregue? Aqui, materiais. Isso. Ó, aqui está dizendo qual que era a necessidade para essa OP. Então, a necessidade requisitada geralmente vai ser a mesma, né, porque a requisição é montada em cima da necessidade. Quanto que nós entregamos, porque a gente entregou rolos fechados, né? Então, nós entregamos uma quantidade a mais. Aqui no sistema ele vai dizer, ó, se eu tive necessidade, aquilo que o corte vai fazer se ele precisar de mais, e você entregar, ele vai aparecer aqui como complementar. Então, você entregou certinho o que precisava, mas acharam um defeito lá e acabou que precisou de mais malha. Então, entregou um pouco a mais. Ou você entregou a quantidade e tem um erro de engenharia e precisou mais. Então, por aqui, daí o Eduardo depois vai poder fazer o levantamento junto com o Miguel para ver o que está acontecendo. E ao final, depois que a gente vai fazer, nós não vamos lançar retalhos, porque a Electra não tem condição de fazer o lançamento dos retalhos de cada ordem, né? Não é uma linha de produção onde que sai todos os riscos da mesma OP na sequência, tudo bonitinho, que teria que separar. Mas se fosse o caso, poderia pesar o retalho de cada uma e ainda lançar também, né? Para ver se o percentual está previsto lá, 88% de aproveitamento, se a gente está realmente tendo 12% de perda no encaixe, mais os topos e a largura. Daqui a pouco o enxertador, em vez de botar 2 centímetros de cada lado, está botando 2 palmos. Para não faltar no final, também está botando 1,5 metro a mais de peso. Daí vai gerar mais retalho que eu consigo medir a perda também do corte, né? E quando finaliza, aqui ele vai dar um percentual de consumo. Por enquanto, ele está, como a gente não fez as sobras, né? Ele está dizendo que o consumo, ele está projetando um consumo total do rolo. E se eu fizer o fechamento da ordem de corte lá no corte, sem ter feito a sobra do rolo, o sistema vai achar que consumiu tudo. Então, precisava 2 quilos, eu entreguei 25, é 1000% que ele vai consumir a mais de material, né? Então, por aqui... A sobra do corte tem que ser pesada antes dele finalizar o P, então tem que estar direto... Isso. Sem ele fazer essa sobra, ele não consegue avançar o P lá no corte. Se ele fechar a ordem, ele precisa fechar a ordem de corte para avançar a fase. Mas o fechamento da ordem de corte, vai consumir ele vai tudo. conseguir fazer, vai consumir tudo. Ele vai estar aparecendo aqui,
E aquele rolo que uma vez foi totalmente consumido, a gente só consegue voltar para o inventário. Já tem que fazer. Então, o Miguel acabou abaixando o P e eu vou retornar o rolo. Aí já fez isso, né? Tem que botar ele de lado e fazer um inventário de entrada do material para gerar uma nova etiqueta e colocar ele de volta via inventário dentro da natureza. O ideal é sempre, cara, sobrou, já volta, pesa, devolve o estoque para daí a OP avançar. Não atrasado por corte. não é, eu digo, não vai lá ali para não só aí você e o Miguel ia ter que do lado da só com rotina uma faixa PCO 125, nós temos duas formas de fazer sobra, mas a mais rápida é essa daqui, né? Ela é a mais simples. Então é só ler a etiqueta dentro ali, realmente. O sistema esse aqui é legal porque ele já vai dizer assim, ó, pô, se eu estou com um rolo branco na balança, trocar a etiqueta, porque essa cor de fundo aqui, ela justamente é para representar mais ou menos a cor do material. A gente tentou colocar ela o mais próximo parecido, né? Então já serve também de validação. Se eu estou com cor diferente, ali alguma coisa pode ter trocado a etiqueta. Aqui do sistema, ele também vai integrar com balança, né? Ou nesse caso aqui, como nós não temos, a gente colocou no teclado. Ele está dizendo aqui que esse rolo, quando ele foi gerado, ele não tinha tara, então ele não trouxe, né? Se ele tivesse tara, ele já entende-se que continua o mesmo tubex, né? Pode acontecer do corte tirar? Pode, mas a gente vai instruir eles que sempre que eles vão recolher malha do infesto, tentar usar o mesmo tubex que eles usaram por último ali, né? Para manter a característica de que senão ele vai converter material em peso de cano, né? Então tem que ter esse cuidado ali para a gente não perder ou gerar material a mais, porque botou um tubex mais leve no caso. Tá? Então, uma vez que passou na balança, ele vai jogar ali o peso bruto, vai descontar a tara, o peso líquido, vai gerar a sobra, aí o sistema já vai. Quer dizer que não tem a etiqueta, não tem impressora configurada, né? Mas aí já, gerou a etiqueta. Se olhar agora lá na ordem de corte, dar um consultar, a gente vai ver que ele já tem agora sobra num determinado ali. Ó. Então, aqui era para consumir 8, nós entregamos 20 e sobrou só 1,5 kg. Consumiu o dobro, então, né? Imagina, era para consumir quase 9, consumiu 18,5, né? Então, consumiu o dobro de malha do que deveria. O que aconteceu nessa ordem? Daí, a gente consegue pegar se tem algum problema de lançamento, ou defeito. E aí eu consigo detalhar aqui também, né? Clicando no botão sobras, ele detalha para mim o lançamento da sobra, né? Quero ver quem foi o cara que fez, né? O operador é o código 99. Aqui depois dá para a gente botar via camada a descrição do operador para facilitar. Mas ele traz o código do operador que gerou essa sobra, para mim saber, quiser investigar lá e perguntar para o pessoal, o que deu, né? Quem que pesou esse 1,5 kg? Foi o operador 99, que é o Marcel. E outra coisa, eu consigo fazer, nesse momento aqui, enquanto que a ordem de corte é o que ela vai passar a régua e fechar a conta, né? Fechou a ordem de corte, eu não consigo mais mexer nos lançamentos de etiqueta, nada daquela ordem de corte. Nesse momento aqui, se eu olhar, caramba, mas eu pesei o rolo lá, tudo certinho, mas a etiqueta está errada porque essa não é a tonalidade. Eles trocaram o rolo de tonalidade, consegui perceber. Então eu posso ir lá e cancelar esse retorno de sobra, ele vai tirar o 1,5 kg, passo a sobra de novo e daí coloco a etiqueta correta com o peso certo em cada tonalidade. Se for 2 kg de 2 rolos de 1,5 kg, não deveria, mas basta trocar, porque daí ela está a mesma quantidade. Né? Mas nesse caso, vamos por um a 1,5, outro a 15 kg. Então, eu entrei na tonalidade errada, né? Se a minha for selecionar depois da etiqueta, ela vai pegar o de 15 e juntar com outro de 20, que não dá. A tonalidade deu treta já. Né? Então, daí dá para fazer todos os cancelamentos, a gente vai mostrar isso basicamente amanhã. Né? Mas aí eu vou ver com o Miguel e mais alguém, quem que é? Aí eu Miguel, a Priscila e a Jaqueline. Então, por que não? Mas tem umas 3 pessoas, mas pode ir com o duro dentro, porque faz retorno. Aqui, ó, só para falar um pouquinho melhor sobre essa tela aqui, né, a CCTCO 850, ela é uma consulta da ordem de produção. Tudo que acontece com a ordem de produção na fábrica fica registrado dentro da ordem de produção. Então, por aqui, tu consegue consultar o que se passou, né? Então,
tendo o número da ordem, o número do lote, informa ela, né? Então ele traz aqui na capa o código do produto da ordem, a descrição, o tipo de ordem de produção, né? A situação dela, o dia e a hora que ela foi gerada, quem gerou, o dia e a hora que ela foi programada, né? A data de início da produção, qual que é a data de término, e aí isso aqui vai se atualizando conforme essa OP vai andando. Então, no início ela não tinha uma ordem de corte, agora ela já tem, né? Então, se eu clicar no detalhe A1, ele traz aqui para mim consultar o cadastro da engenharia e engenharia congelada. O que é a diferença entre os dois aqui? Sempre digo assim, ó, engenharia congelada, o que é? O dia que eu gero a ordem de produção, é como se tivesse um robozinho dentro do consiste com uma máquina fotográfica na mão. Aí quando o PCP diz assim, ó, vou gerar uma ordem de produção desse produto, o robozinho vai correndo lá no cadastro da engenharia, bate uma foto e volta e deixa dentro da ordem de produção. Ele congela, ele grava como ela estava, os insumos, os processos, no dia que foi gerado. E aí, se eu for no outro dia alterar o cadastro da engenharia, ele não altera na ordem de produção, ele altera só para novas ordens que eu for gerar. Até pode ser que eu queria realmente produzir daquela forma até naquela semana, e dali para frente eu quero mudar. Uma gramatura maior, gramatura menor. Ou exemplo, um botão, por exemplo. Eu estou produzindo com um botão, mas, cara, a partir de segunda-feira eu vou trocar esse botão. Então, tudo que for produzido a partir de segunda vai ser com botão de metal em vez do botão de plástico. O que foi produzido até sexta vai seguir ainda com o botão de plástico, entendeu? Serve para isso. Quantidades, ele vai trazer aqui as quantidades dessa ordem de produção, né, pelas grades e tal. Necessidade de materiais, ele traz todos os materiais que eu vou precisar para essa ordem de produção, né, as quantidades e tal. As movimentações, ele vai mostrar os apontamentos de fase, né, data da baixa, quantidade que foi movimentada, né. Aí eu consigo detalhar aqui quem foi os operadores que fizeram os apontamentos, tal, data, hora, né, para mim saber quem está movimentando, né. Requisições, ele vai mostrar aqui as requisições de material que eu tenho para essas ordens de produção. Então, ele está mostrando que eu tenho uma requisição para o corte, uma requisição para a costura, daí eu consigo vir aqui e detalhar essas requisições. Então, eu consigo ver aqui para a costura, ele vai precisar etiqueta resinada, etiqueta bordada, decorativa, o elástico, né? Aí as quantidades e tal. A situação ainda está em aberto, não foi nada baixado, né? A própria ordem de corte, que é o que a gente está vendo, então eu consigo ver que a ordem de corte é 26, já foi entregue o material, ela foi gerada nesse dia, foi entregue nesse dia, ainda não foi fechada, ou seja, ainda não foi gerado sobra ou não foi consumido o material que foi entregue, né? Se eu detalhar ela, daí ele vai trazer mais dados, né? O dia que foi gerado, a hora e quem gerou, quem entregou. OPs, ele mostra quais ordens de produção estão amarradas nessa ordem de corte. Então, nesse caso aqui, foi uma ordem de corte que foi agrupada duas ordens de produção junto. Eu não vou conseguir, por exemplo, movimentar o P67 sem fechar a ordem de corte 26. Então, o bom do agrupamento é que eu consigo entregar o material para as duas ordens, só que o ruim é que eu só vou conseguir movimentar o corte a partir do momento que eu tiver as duas ordens cortadas. Eu falo isso porque às vezes o pessoal acaba agrupando para entregar o material, mas na prática lá não vai ser o mesmo infesto. Eu vou fazer um infesto para uma OP e um infesto para outra OP. E aí o pessoal infesta a primeira e vai querer apontar e não deixa, porque ela está agrupada com uma ordem que eu ainda não cortei. Então, a produção, a confecção as pessoas inventam de tudo, né? Tem clientes da Consistem que o fato de ter um tecido estampadinho que vai num vestido de uma referência e vai na parte superior da outra, lá no card eles juntam os dois porque o vestido sozinho dá um aproveitamento muito ruim. Mas se eu botar aquele topzinho, o aproveitamento fica bom, né? Então acabam juntando dois produtos no mesmo infesto, infesta, e lá na cortadora eles separam o que é de cada OP. Então o pessoal é muito criativo, inventa de tudo. E o sistema, ele está hoje aberto para fazer todas essas questões, né? Às vezes a pessoa pode questionar, mas que burrice, por que juntar duas, né? Como é que tu juntou duas de produto aqui, tá o mesmo produto ainda, mas produto diferente? O sistema permite, porque uma malha vai ser usada para tudo. Isso. Só tem que ter um entendimento que depois que eu corto, eu só vou conseguir avançar a partir do momento que eu tenho tudo cortado das duas OPs. Exatamente, aí vem essa regra.
Vamos seguindo, então, aí requisições, ele vai mostrar as requisições, eu consigo detalhar aqui para ver quais são os tecidos que foram requisitados para cada uma das ordens, né? O tecido, a quantidade, a cor, né? Eles vão ter essas ordens típicas ou não? Não. Entre essa. Materiais, daí ele mostra os tecidos, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui ainda ele tá mostrando aqui embaixo a descrição, então conforme eu mudar a linha, ele mostra a descrição do tecido aqui embaixo, né? Aí, que nem a gente estava falando, né? Quanto que eu preciso para o OP, quanto foi requisitado, quanto foi entregue, se teve entrega complementar, se teve entrega após o fechamento. Se entrega após o fechamento, assim, ó, eu particularmente eu ainda não vi acontecer. Já vi algum caso, eu acho que não funciona mais, né? Eu saiba, não deve se fazer, né? Porque Já fechou, já consumiu, eu né? fechei a ordem de corte e depois eu precisei de mais malha, eu tenho que botar uma fase de conserto, né? Eu sei que tem que comprar o corte foi lá, achou que estava tudo certo, e aí foi para costura e daí O corte torna uma reposição, daí é outra coisa. Exatamente, é outra situação. A não ser que eles viram na hora, depois que fecharam ali, viram que faltou uma camada, não. Que eu saiba, a vida não se usa mais também. Torna uma reposição de facção, praticamente. Exatamente. Sobras, daí se já teve, ele já vai apontando aqui, né? O total consumido, se teve retalho, né? E aí percentual de consumo e percentual de retalho. E aqui embaixo eu consigo detalhar, né? Entrega após o fechamento, se houve, ele vai mostrar as sobras, daí se houver, né? Quem fez, a data e hora, peso, né? Retalho da mesma forma. Etiquetas, né? Por exemplo, eu estou nesse tecido, quero ver quais foram as etiquetas que o pessoal de estoque entregou. Ó, foi essa etiqueta aqui. Às vezes perdeu a etiqueta lá, mas qual ordem que está emprestando para essa daqui? Aí consegue ver ali. Isso. Aí, se eu quiser detalhar essa etiqueta, ele vai até no detalhe da etiqueta, ele traz aqui a situação dela, ó, já está desdobrada, coleta, ordem de corte, em que estoque ela está, e ainda não foi baixada no sistema, ela está lá no estoque 158, né? Tem mais? O lista aqui também, ele vai trazer aqui uma listagem, né? Vamos voltar. Solicitação pendente, né? Se tiver alguma coisa que ainda não foi entregue, né? Está pendente de entrega, né? Eles também não deixam deixar a ordem de corte. Pode acontecer, por exemplo. Uma reposição, se eu não atender, o corte não fecha lá. Não vai para frente. Vamos voltar. Outros dados, aí ele traz dados de cancelamento, se a OP já foi cancelado e tal, né? Mostra a movimentação de fase, às vezes até porque eles não tem que precisar entender a questão de malha, tem que movimentar a fase. Tá. Movimentação de fase, CCTCO 200. Essa aqui é a nova, tá? Ela, cara, é muito simples, tá? Vai informar a OP. Vou pegar uma aqui. A 67. OP 67. Confirma. Vou consultar. Aí ele vai trazer aqui nesse grid cinza ó, o código da OP, o lote, a descrição do lote, né? E aqui o roteiro dela. Então, cada quadrinho desse é um roteiro. Em azul é a fase atual, onde ela está. Tá? Para apontar, marca e avança. E aí ele fica em verdinho a fase que foi feita, azul a fase atual. Então, agora a OP estaria do CAD. Isso. Então, o CAD ele vai fazer a parte dele, ele vai cair para a sala de máquina. Considerando aquela regra, né, que se a Manity for reservar os rolos, então o CAD faz o encaixe, e daí vocês só vão atender aquilo que o CAD já tem visto pronto. Aí vocês, fizeram todo o atendimento, vem aqui na tela também, diz, pronto, a sala de malha entregou. Corte, agora está contigo a bola, pode fazer. Isso. Eu apontei errado, não era para ter apontado. Marca. Aí não vai dar para fazer por aqui. Aí tem que ser lá, CCTCO 230. 210. Eu não deveria ter louco. Isso tá. É porque ele está entendendo que eu quero apontar o corte, ele não está entendendo que eu quero estornar. Isso é que assim, essa tela foi feita e isso tudo está no pacote de melhoria para poder fazer esses estornos. Então, aí para estornar, eu vou informar o P67, Enter, e aqui eu vou selecionar o roteiro da sala de malha, excluir movimento, sim.
está estornado o apontamento. Essa faz o mesmo processo da outra, mas sem menos frufru, menos É. informação, né? Então, aqui, vou poder também movimentar por aqui, depois a gente vai ver o que cada setor achar melhor, né? E a ideia daí é que seja feito o apontamento, então vocês, apartamento, fizeram o atendimento. Se nesse momento vocês precisassem agora cancelar tudo, né? É óbvio que se o corte já cortou, não adianta eu cancelar a etiqueta, nós conseguimos botar malhas no novo, né? Mas se precisar fazer todo o cancelamento, dá de voltar com tudo novamente, e daí aquelas etiquetas voltar ao padrão e cancelar elas, e o corte jogar no resíduo, aquela malha lá, dá para fazer isso também. Ou eles cancelam o pé aqui mesmo, como está, e daí destina o painel lá para resíduo também, tem como fazer isso dentro da UP também. Então, o sistema, óbvio, né, que o sistema já tem 40 anos e tem uma carrada e meia de clientes de confecção, tem que funcionar. Ele pode ter coisas um pouco diferentes do que o sistema que a empresa tem no momento, mas o principal para fazer uma produção rodar, ele tem. E, basicamente, mais para frente, se a gente detectar que precisa de alguma melhoria, o sistema também permite que se faça customizações e melhorias, se fizer sentido, né? Se realmente é algo que, para nós, vai dar um retorno rápido. Então, vale a pena fazer a alteração. Claro que não vai fazer a alteração só porque a pessoa não gostou da cor, não gostei do azul. É isso. E fechamos aqui, né? Fechou. Acho que está bem passado ali. E como eu digo, você não precisa assim, ter uma preocupação, dizendo, nossa, agora vai virar o consiste e eu vou